Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar o processo de boot do microcontrolador STM32, as opções de reset e o sistema responsável pelo gerenciamento dos sinais de clock em todos os componentes internos do microcontrolador. Quando o microcontrolador STM32 F407 é energizado, alimentado, o programa que nós vamos escrever e gravar não é executado imediatamente. Após essa alimentação ou após um reset, uma sequência de inicialização de hardware é ativada e, em seguida, ocorre a execução de um bloco de código de startup. No final dessa sequência de inicialização, a função main do programador, do usuário, ela é finalmente chamada e executada. Todo esse processo de inicialização é chamado de boot do sistema. É como se fosse a inicialização do seu notebook ou do desktop. Antes dele rodar o sistema operacional, ele precisa rodar um programa básico, que é o que nós chamamos de BIOS. Então, uma coisa semelhante acontece aqui. Aqui a gente vai informar o microcontrolador onde está o programa que deve ser rodado, como se a gente estivesse escolhendo para que o computador iniciasse pelo HD, ou por um SSD, ou por uma unidade de CD, como a gente fazia antigamente, para poder instalar um sistema operacional, ou iniciar a partir de um pendrive bootável. No STM32 existem 3 modos de boot que são selecionados por meio de 2 pinos, nomeados como boot 1 e boot 0. Boot 0 é um pino dedicado do microcontrolador, é o pino 94. E o boot 1 é compartilhado com uma função de entrada e saída, é o pino 37. Depois de um reset, o hardware do microcontrolador faz a leitura desses pinos. Veja, não é um código que está rodando ainda. É o circuito do microcontrolador que verifica quais os níveis lógicos presentes nesses pinos. Se a leitura dos pinos for 0 e 0 ou 1 e 0, o modo de boot selecionado é a partir da memória flash. Aí o programa que vai ser rodado deve estar armazenado nessa memória, que é como normalmente a gente vai fazer. Se a leitura dos pinos for 1 e 1, aí o boot selecionado é pela memória SRAM. Esse tipo de boot é utilizado em testes durante a etapa de desenvolvimento de sistemas embarcados. Nós não vamos usar esse método no curso. Já se a leitura dos pinos for 0 e 1, então o boot é pela memória do sistema, que pode ser uma memória flash separada ou então uma porção da memória flash principal. Geralmente, nesse modo de boot, essa memória separada contém um bootloader, que é um programa que é executado antes que o nosso programa seja executado. Esse programa, o bootloader, é gravado geralmente durante a fabricação do microcontrolador. Ele serve para permitir a programação da memória flash principal sem precisar de um gravador, como o ST-Link. Esse programa basicamente configura uma interface de comunicação nativa do microcontrolador, como uma porta USB ou serial, e espera que o programa a ser gravado seja fornecido por essa porta. E aí a gravação na flash do programa recebido é feita pelo próprio código do bootloader. Resumindo, no nosso curso nós vamos querer sempre que o programa que vai ser rodado seja o que a gente vai gravar utilizando o ST-Link. Então, a gente vai querer que o modo de boot seja pela memória flash. E aí, nesse caso, os pinos boot 1 e boot 0, eles devem estar em nível lógico baixo. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque na placa que nós vamos usar no curso, esses pinos já estão ligados em nível baixo por meio desses 2 resistores. Existem 3 tipos de reset no STM32. Existe o Power On Reset, que reseta tudo no microcontrolador, incluindo aí os periféricos, o processador e o circuito de depuração. Esse tipo de reset ocorre quando o microcontrolador é energizado ou ele é desligado. Ou então quando o processador sai de um modo de standby, que é um modo de operação de baixo consumo de energia. Existe o outro tipo de reset, que é o System Reset, que ele reseta só o processador e os periféricos, mas não reseta o circuito de depuração. Esse tipo de reset ocorre quando a gente mantém o pino NRST, que é o pino 14, em nível lógico baixo. Então, geralmente, as placas têm um botão conectado nesse pino para permitir que a gente faça o reset pressionando esse botão. Existem outras formas de produzir esse reset, por exemplo, quando ocorre o estouro de temporizadores especiais. E o último tipo de reset é o Processor Reset, que reseta apenas o processador.
É importante a gente entender as diferenças entre esses tipos de reset, porque isso vai ajudar na hora de gravar e de depurar o código. Por exemplo, vocês vão ver que toda vez que a gente grava um novo código, um novo programa, ocorre um system reset, porque a gente precisa que o microcontrolador continue se comunicando com o gravador. Mas durante os testes do programa já gravado, a gente pode produzir um power on reset ou simplesmente um processor reset. No STM32, o periférico responsável pelo gerenciamento dos sinais de clock e dos sinais de reset é o RCC, Reset and Clock Control. Ele controla a ativação dos circuitos osciladores, a distribuição dos clocks para todos os periféricos e o gerenciamento dos resets. Tem um capítulo específico sobre esse módulo no manual de referência do microcontrolador STM32 F407. Lá você vai encontrar como é que ele funciona, os registradores e como controlar os bits de cada registrador e para que serve cada um deles. Cada periférico tem um bit específico nos registradores do módulo RCC para ativar e desativar o seu clock, economizando energia quando ele não estiver em uso. A maioria dos periféricos inicializa com o clock desligado para economizar energia. Antes de utilizar um periférico específico, a gente vai precisar ativar o seu clock. Esse sistema de clock garante um alto grau de flexibilidade porque fornece diversas opções de fonte de clock para rodar o núcleo e os periféricos nas frequências que a gente precisar. Vamos começar falando aqui sobre como é gerado o clock principal do sistema, o System Clock, chamado de CCLK nesse diagrama. Esse sinal pode ser gerado por 3 diferentes fontes de clock. HSI, que é o High Speed Internal, é um oscilador interno de alta velocidade de 16 MHz. O HSE, que é o High Speed External, que é um clock externo de alta velocidade também. E o PLL, que é o Phase Locked Loop, é um multiplicador de clock, basicamente. Então, depois de um reset, o oscilador HSI de 16 MHz é automaticamente ligado e é usado como fonte do sinal CCLK pelo MUX System Clock. O programa que já roda sob esse clock pode depois configurar o MUX System Clock para selecionar uma das outras 2 fontes de clock. Esse primeiro oscilador tem a vantagem de fornecer um clock de baixo custo, porque não precisa de nenhum outro componente. Só que a frequência dele tem uma precisão de 1%. E apesar de ser uma boa precisão, essa precisão pode não ser suficiente para alguns sistemas embarcados. A segunda opção de fonte para o CCLK é o oscilador de alta velocidade HSE. Esse sinal ele pode ser gerado a partir de 2 possíveis fontes externas. A primeira é um cristal que pode ser de 4 a 26 MHz conectado a 2 pinos do microcontrolador. É o pino 12, chamado de OSI-IN, oscilador IN, e o pino 13, que é o OSI-OUT. A outra fonte é um sinal de clock externo, aplicado diretamente no pino 12, OSI-IN. Ao utilizar um cristal externo, a gente obtém um sinal de alta frequência e alta precisão. A terceira opção de clock disponível para o CCLK é o bloco PLL. Esse bloco é um circuito multiplicador de frequência, que pode ser alimentado pelo sinal do oscilador HSI ou do HSE, selecionado pelo MUX PLL Source. E apresenta 2 sinais de saída diferentes. A saída S1 pode ser usada para gerar o clock principal, CCLK, que pode ser de até 168 MHz. E a saída S2, que é usada para gerar um clock fixo de 48 MHz para a porta USB, para o gerador de números aleatórios, o RNG, e para a interface SDIO. O sinal de saída do MUX PLL Source passa por um divisor de frequência antes de chegar ao bloco PLL. Os parâmetros de configuração do PLL são 3. O fator de multiplicação N, o fator de divisão da saída S1, que é o P, e o fator de divisão da saída S2, que é o Q. Os fatores de divisão M, P e Q e o de multiplicação, o N, são números inteiros, mas a combinação de todos eles garante uma grande flexibilidade na escolha das frequências desejadas para as saídas S1 e S2. A saída do divisor de frequência, com o fator M da figura do slide anterior, ela também alimenta outro PLL dedicado, chamado PLL I2S, que é usado para gerar um sinal de clock para aplicações de áudio digital na interface I2S.
Apesar desse segundo PLL usar o mesmo clock de entrada do PLL principal, ele possui bits dedicados de configuração. No caso, o fator de multiplicação N e o fator de divisão R. O módulo I2S pode ser alimentado com um sinal de clock do PLL2S ou com um sinal de clock externo, aplicado no pino I2S CKIN. O sinal CCLK é usado como base para gerar os outros clocks do sistema. Os outros clocks que nós vamos precisar são os seguintes: os sinais de clock para o barramento AHB e APB, para o processador, memórias, controladores de acesso direto à memória, periféricos e os timers. Então, esses clocks são derivados de CCLK da forma que está mostrada aqui. O sinal CCLK alimenta diretamente o módulo Ethernet PTP. O sinal CCLK é aplicado ao divisor AHB Prescaler com fator de divisão selecionável para fornecer o sinal HCLK, que é o High Speed Clock. O sinal HCLK alimenta diretamente os 3 barramentos de alta velocidade AHB. Nesses barramentos estão conectados as memórias de programa e de dados, as portas USB, os controladores DMA, o gerador de números aleatórios, o relógio de tempo real, a interface de depuração, o controlador de interrupções, as portas de entrada e saída e o próprio processador ARM Cortex M4. HCLK também é enviado diretamente ao processador por meio do sinal FCLK, que é o Free Running Clock. Quando o processador entra em standby, o sinal HCLK é desconectado do processador para a economia de energia, mas o FCLK ele continua a funcionar, garantindo que os eventos de interrupção possam trazer o processador de volta ao estado de operação normal, né? E inclusive reconectando o sinal HCLK. Existe um temporizador especial chamado System Time, que é o SysTick, que é alimentado diretamente com o clock HCLK ou o HCLK dividido por 8, por meio do Prescaler do SysTick. Os demais periféricos do microcontrolador estão conectados aos 2 barramentos APB1 e APB2. Os sinais de clock desses barramentos, que é o PCLK1 e PCLK2, são fornecidos por divisores de frequência individualmente programáveis, conectados diretamente na linha HCLK. Já as frequências de clock dos timers conectados nesses barramentos, APB1 e APB2, são definidas automaticamente pelo hardware, dependendo da escolha dos fatores de divisão dos prescalers. Para o STM32F407 VET6, as frequências máximas de operação são as seguintes. O CCLK é de 168 MHz, o HCLK é também de 168 MHz, o APB1 é de 42 MHz e o APB2 é de 84 MHz. Além desses clocks principais, o STM32F407 ainda tem 2 fontes de clock secundárias. Tem o LSI-RC, que é o Low Speed Internal, que é um oscilador RC interno de baixa velocidade, de 32 kHz. E tem o LSE, que é um Low Speed External, que é um oscilador externo de baixa velocidade de 32,768 kHz. O bloco LSI alimenta diretamente um contador chamado Independent Watchdog Timer, que é usado para detectar mau funcionamento do microcontrolador devido a erros de software, por exemplo. O clock do relógio de tempo real é selecionado por meio do MUX RTC Clock. Ele pode vir do oscilador LSI-RC, pode vir do oscilador externo LSE ou do HSE, que é o clock de alta velocidade, dividido por esse divisor aqui. O sinal de clock de baixa velocidade também pode ser gerado a partir de 2 fontes externas. Um cristal externo de 32,768 kHz, conectado a 2 pinos do microcontrolador, que é o pino 8, chamado OSI32IN, e o pino 9, que é o OSI32OUT. Ou pode vir também de um sinal de clock externo aplicado diretamente no pino 8. Nessa figura, a gente pode ter uma visão geral de todo o sistema de distribuição de clock do STM32F407. É uma junção dos slides anteriores. Essa figura é conhecida como árvore de clock do microcontrolador. Existem 2 pinos do microcontrolador que podem ser usados como saída para monitoramento desses sinais de clock. Os pinos são chamados de MCO1 e MCO2. MCO vem de Microcontroller Clock Output.
O pino MCO1 pode fornecer 4 diferentes fontes de clock: HSI, HSE, PLL e LSE, usando um prescaler, que é um divisor, né, configurável. E essa seleção de qual sinal vai sair no pino é feita pelo MUX MCO1 Source, por meio dos registradores de configuração de clock lá no módulo RCC. O pino MCO2 também pode fornecer 4 fontes de clock diferentes: HSE, PLL, PLL2S e o CICLK, usando também um prescaler configurável. Para a gente poder apresentar esses sinais de clock nesses pinos, eles precisam ser programados no modo de função alternativa, no GPIO, que é um periférico que a gente vai estudar em seguida. Por isso eu não vou detalhar essa funcionalidade agora. Para finalizar, esse código aqui é uma função escrita para configurar o sistema de clock do STM32F407 para operação com todos os barramentos na velocidade máxima a partir de um cristal externo de 8 MHz. Bem, nesse momento é um pouco prematuro eu exigir de vocês o entendimento de cada linha aqui do programa, porque aí vocês deveriam conhecer a sintaxe de acesso aos registradores e o que escrever em cada registrador para permitir essa configuração. A sintaxe de acesso aos registradores é bem simples de entender. Por exemplo, nessa linha aqui, RCC é o módulo que eu estou acessando, que é o Reset and Clock Control. E CR é o nome do registrador que pertence a esse módulo. CR vem de Control Register, que é um registrador de controle, né? E aí eu atribuo um valor a esse registrador. Para saber o porquê desse valor, aí nesse caso requer a leitura do capítulo desse módulo RCC, lá no manual de referência do STM32F407. É o manual quem vai me ensinar o que escrever em cada registrador para eu obter uma determinada configuração que me interessa. É um pouco trabalhoso fazer isso, mas não é difícil. Para nossa sorte, um código parecido com esse pode ser gerado automaticamente a partir do STM32CubeDE. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no meu arquivo .ioc, na pasta debug do meu projeto. Vou dar 2 cliques nesse arquivo, ele vai abrir a interface de configuração. E na aba Clock Configuration, eu já vou ser apresentado aqui a árvore de clock que a gente já discutiu nos slides anteriores, né? Essa parte aqui de cima é a parte de distribuição de clocks, e aqui embaixo eu tenho os pinos de monitoração, né? Desses sinais de clock aí que eu posso escolher qual sinal de clock para observar em 2 pinos de saída, aquilo que a gente já discutiu aí nos slides anteriores. Então, de imediato, a gente vê aqui, ó, que o sinal CICLK, eu vou dar um zoom aqui, só um instante. A gente está vendo aqui que o sinal CICLK, ele está como sendo de 16 MHz, porque é o padrão, né? O padrão aqui, ó, ele pega a fonte HSIRC, que é de 16 MHz, passa direto pelo Clock MUX, ela aparece aqui, o AHB aqui está dividido por 1, e o sinal HCLK é de 16 MHz. E daqui vai para todos os outros periféricos, os outros barramentos, enfim, com essas velocidades que vocês estão vendo aqui. Então, se eu quiser fazer uma alteração, por exemplo, como aqui o clock HCLK, né, que a gente viu, o valor máximo dele é de 168 MHz, eu posso simplesmente chegar aqui e digitar 168 MHz, dar Enter. Ele diz que não encontrou uma solução que me forneça 168 MHz aqui, utilizando essa fonte como, aliás, utilizando o HSIRC como fonte. De fato, não tem como, né? Eu gerar 168 MHz a partir de 16, simplesmente passando ele aqui por cima. Aí ele pergunta se você quer usar outras fontes. Eu vou dizer que sim, e aí ele vai procurar uma solução. Pronto, ele já encontrou aqui a solução. Qual foi a solução que ele encontrou? Ele pegou essa fonte de clock, que é o HSIRC, de 16 MHz, passou por esse MUX, aí passou pelo divisor aqui, dividiu por 8 essa fonte, né? No caso daria 2 MHz, e aí ele colocou no PLL principal. Então, no PLL principal, ele vai pegar os 2 MHz que aparecem aqui, vai multiplicar por 168, e depois vai dividir por 2 novamente. Ou seja, o sinal que vai sair aqui, que é aquele S1 que a gente viu lá no slide, é de 168 MHz. E aí no MUX ele já está selecionando essa fonte aqui. Então aqui aparece 168, CICLK aqui vai ter os 168, o AHB Prescaler
é 1, né? Então, o sinal que vai aparecer aqui também vai ser os 168 MHz. Mas você pode utilizar outros divisores aqui para ter outras frequências nesse ponto. Tanto aqui, quanto, por exemplo, no APB1 Prescale, você também pode usar outros valores de divisores. No APB2 Prescale também você pode usar outros valores. Mas o fato aqui é que, como eu escolhi 168 MHz nesse ponto, então ele alterou aqui a fonte, né, para pegar o PLL, gerou os 168 MHz e aqui para dentro ele saiu escolhendo os valores dos divisores para gerar essas outras frequências aqui, que nesse caso específico são as frequências máximas de cada barramento. Então, para essa situação, o que é que ele está fazendo? Ele está utilizando o HSIRC, passando pelo MUX, passando pelo PLL e chegando aqui com 168 MHz. Feito isso, a gente já pode salvar esse arquivo, já pode salvar essa configuração, melhor dizendo. E aí a gente vai ver o que é que aconteceu com o código. No código que está aqui na pasta Core, Source, Main, então nesse código aqui ele já fez a atualização do código e nessa função aqui, ó, System Core Clock Config, né, o protótipo dela está aqui em cima, mas a função mesmo, ela foi atualizada e ela está aqui embaixo. Então, se você dá uma lida nessa função, você vai ver que ele está exatamente escolhendo aqui, ó, o PLL como fonte de clock agora, a partir lá do meu HSI, do meu oscilador HSI, os 16 MHz, né? Então, ele escolheu lá os divisores, enfim, aqueles valores lá que vocês viram, para poder gerar aqueles 168 MHz. Quando o programa rodar, quando a função main rodar aqui, ó, uma das primeiras funções que ela chama é exatamente o System Clock Config, vai fazer aquela configuração de clock e depois ele vai te entregar aí o programa para você dar continuidade na programação. Bem, pessoal, com isso nós finalizamos mais uma aula. Até a próxima.